Boa tarde a todos presentes. Estamos aqui hoje reunidos à disposição de Vossas Senhorias, aqui com o presidente da Fundação Nacional do Índio, da nossa FUNAI, Marcelo Xavier, o Robson, o nosso secretário de Saúde Indígena do Ministério da Saúde, nosso Bruno, que é nosso da CONAB, né? Diretor da CONAB, que é um grande parceiro aqui na ação de segurança alimentar. E eu estou aqui representando o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. Estou como secretária executiva, né, do Ministério lá, liderado pela ministra Damares Alves. E um pouco no Ministério a gente tem na estrutura a nossa Secretaria Nacional de Igualdade Racial, né, que tem uma responsabilidade de acolher a pauta também de povos e comunidades tradicionais, que acaba tendo interface, sim, com os órgãos aqui envolvidos e também o Ministério da Cidadania e outros parceiros na esplanada, para fazer valer os direitos sociais dos povos e comunidades tradicionais. E no momento da pandemia, qual foi a iniciativa do nosso Ministério com a coordenação da Casa Civil? Foi de reunir esforços do governo para formatando planos de contingência para populações vulneráveis e que se inclui o público aqui tratado no recorte que a gente fez para povos e comunidades tradicionais, que envolve os nossos indígenas, a população ribeirinha, pescadores, extrativistas, povos e comunidades tradicionais, são cerca de 28 no país. A gente tem aí os nossos indígenas, que vai ser o nosso destaque de pauta hoje, né, que chega a 1 milhão de indígenas, a gente tem colocado esse número, cadastrados no sistema da CESAI, que seriam esses aldeados, né, que seriam cerca de 750 mil, né, e o restante que estão fora de suas aldeias, mas que não deixaram de ser cobertos por nossas ações. No dia 13 de abril, esteve aqui a ministra Damares, o ministro da Justiça, né, na época Segurança Pública, e nós aqui como técnicos fazendo o anúncio das ações para esse plano de contingência de povos e comunidades tradicionais. Naquele momento, a gente já tinha ações desde o início da pandemia, né, para a população indígena e todo esse contexto, e continuamos aí no monitoramento das ações, apresentando novas propostas de soluções à medida que os problemas vão sendo recortados ou fazendo adaptação. O importante é falar que nesse movimento de governança, de trazer efetividade, a gente reuniu só do governo federal, foram quase 15 órgãos. Aqui estão os principais órgãos reunidos aqui, né, que é o nosso Ministério da Justiça, nosso Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos, o MAPA, aqui representado pela CONAB, e a Saúde pela CESAI. Mas conosco estiveram, por exemplo, o ICMBio, o IBAMA, o Ministério da Ciência e Tecnologia, com o intuito de levar, né, internet para os povos mais isolados, a Caixa Econômica, o INSS, que tem atuado conosco também, principalmente no acesso a benefícios, né, não só o auxílio emergencial, mas qualquer benefício que seja, principalmente a população ribeirinha. Que mais que vale a pena aqui citar? Porque o Ministério da Educação, porque no recorte aí da merenda escolar, só para povos e comunidades tradicionais, a gente teve 1,5 bi de recursos que seria para merendas escolares que foram entregues para a população. Né? O Ministério da Cidadania, com o programa de aquisição de alimentos, tanto fomentando, né, esse pequeno produtor, temos quilombolas que são produtores de alimentos, comprando desses para entregar para famílias isoladas que necessitam. O Ministério do Turismo, por meio da Fundação Palmares, para nos ajudar na identificação, chegada a essa comunidade, principalmente os quilombolas. O Ministério da Defesa, que tem sido um grande parceiro na logística de distribuição de cesta no item de segurança alimentar. Nesse recorte, bom, no esforço dos planos, só para falar, no discurso, nossa agenda de não deixar ninguém para trás, esse foi o primeiro plano lançado em abril. Mas também tivemos esforços para os idosos em situação de vulnerabilidade, população em situação de rua,
famílias em locais urbanos também, e vamos ter também pessoas com deficiência, crianças e mulheres também em situação de violência. A gente tem feito anúncios aqui, mas é importante ressaltar que as ações estão acontecendo diuturnamente. Para o plano de contingência de povos e comunidades tradicionais, com olhar especial do governo para a população indígena, por ter maior vulnerabilidade imunológica, para que se evite, levando segurança alimentar, que eles saiam de suas aldeias, investimos no total 4,7 bilhões no total de investimento. Então, nunca se teve um investimento tão robusto para essa população. 3,2 foram só em auxílio emergencial, que eles sabem que mesmo ficando na aldeia e nós apoiando provê-los de segurança alimentar, que esse recurso está assegurado. 1,5 bilhões foi no proteção social, e aí destaca a parte do MEC, porque essas crianças têm, as crianças indígenas, jovens e até adultos que têm direito as crianças e adolescentes, que têm direito à alimentação, à merenda escolar. 90 milhões em equipamentos de segurança, que são EPIs, EPIs, itens de higiene. Cestas básicas, o item de segurança alimentar. A gente fez um esforço, o Ministério da Mulher, da Família e Direitos Humanos, de fazer uma consolidação das várias frentes no governo federal e sociedade civil, as principais, para focalizar e a gente saber em que período, porque de repente tem uma iniciativa da sociedade civil que o alimento chega num determinado período, como agora a gente tem alimentos já desde março, que estão chegando a essas populações, e a gente já tem um cronograma aí de quase 1 ano. Os alimentos do PAA, eles têm um cronograma de entrega de 1 ano. Na parte da saúde, a gente vai ter aqui o nosso secretário, que vai trazer o detalhamento, e também de proteção. Então, assim, só para mostrar para vocês que a governança foi no sentido de reunir esforços, governo, sociedade civil. A gente tem o nosso programa aí do Pátria Voluntária, então vou dar um exemplo para vocês. Se num impedimento de um barco desse, um navio, um barco da Previdência ou qualquer outro impasse de logística para a chegada do alimento no local, a gente conta com a parceria da sociedade civil, para ou combustível, ou para ajudar na logística, ou ceder transporte, seja aéreo ou fluvial. Os indígenas de área urbana também não deixaram de ser atendidos. A gente tem um olhar especial, tanto em termos de assistência do SUS, como acesso ao auxílio emergencial. Temos uma subjetividade muito grande no sentido de orientar tanto o nosso Ministério, pela Secretaria de Igualdade Racial, como todas as outras áreas do governo, Ministério da Cidadania, os outros aqui presentes, no sentido de orientar esses indígenas, não só com relação aos cuidados e prevenção do Covid, mas com a importância de ficar na aldeia. Fizemos isso em várias línguas. E o nosso Ministério, tendo uma atuação mais abrangente, a gente também, e no sentido de não deixar ninguém para trás, a gente atuou também com os indígenas refugiados. Temos um grande número, não só em Boa Vista, em Roraima, dos indígenas refugiados venezuelanos. Tivemos agora recentemente lá com entrega de máscaras pela sociedade civil, mais de 10 mil máscaras. Então, assim, o que a gente tem que mostrar para vocês aqui é o grande esforço de reunião de sociedade civil, de uma grande rede em prol do bem, ressaltando que são falsas qualquer acusação de que o governo federal tem deixado a população indígena de fora, desamparado neste momento tão delicado do Covid. E para isso eu vou passar aqui para o nosso presidente da Fundação Nacional do Índio, Marcelo Xavier, que a FUNAI, a gente teve o prazer de estar com a FUNAI conosco lá no Ministério da Mulher, da Família e Direitos Humanos. Hoje compõe a estrutura do Ministério da Justiça e Segurança Pública, mas trabalhamos de forma focalizada e em parceria. Obrigada. Boa tarde a todos. Agradecer aqui a ministra Damares, que tem feito um grande trabalho na questão de atendimento dos povos vulneráveis, Tatiana, que compõe a mesa, Robson, Bruno Cordeiro, da Conab, e trazer para os senhores algumas ações que já estão sendo desenvolvidas pela FUNAI.
Em fatos e ações, a Fundação Nacional do Índio tem reforçado as medidas de prevenção ao contágio do Covid entre as populações indígenas. Desde o início da pandemia, a Fundação já investiu cerca de 20,7 milhões de recursos emergenciais em ações de combate ao novo coronavírus. Entre as medidas estão a entrega de cestas de alimentos a famílias em situação de vulnerabilidade social, visando a garantia da segurança alimentar, bem como a realização de barreiras sanitárias para impedir a propagação da epidemia. Nos próximos meses, a expectativa é superar a marca de 500 mil cestas básicas entregues em todo o Brasil, em uma ação articulada do governo federal e que, em grande parte, envolve um termo de execução descentralizada firmado entre o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, através da CEPIR, o Ministério da Agricultura, através da CONAB e da FUNAI. Em recursos emergenciais recebidos pela FUNAI para a região norte do Brasil, já foram disponibilizados aproximadamente 12 milhões, sendo adquiridas aproximadamente 29 mil cestas básicas para atendimento de famílias indígenas em estado de vulnerabilidade alimentar. Para a região centro-oeste, também foram disponibilizados aproximadamente 4,5 milhões, na região nordeste aproximadamente 2 milhões, na região sul aproximadamente 1,5 milhões e na região sudeste aproximadamente 400 mil reais. Em termos de recurso emergencial recebido, foram adquiridos em nível nacional aproximadamente 70 mil cestas básicas e aproximadamente 40 mil kits de limpeza e higiene pessoal para distribuição por todo o Brasil. Além disso, em termos de doações, em nível nacional, foram recebidas aproximadamente 35 mil cestas básicas. Somente na região norte, foram recebidas a doação de aproximadamente 10 mil cestas básicas. E agora, também ocorre o reforço de um termo de execução descentralizado, firmado entre o Ministério de Direitos Humanos, através da CEPIR, Ministério da Agricultura, através da CONAB e FUNAI, para receber aproximadamente 308 mil cestas básicas, e que irá atender aproximadamente 154 mil famílias indígenas, sendo aproximadamente 47 mil famílias na região Nordeste, 43 mil famílias na região Norte, 28 mil famílias na região Centro-Oeste, 26 mil famílias na região Sul e 9 mil famílias na região Sudeste. O somatório de entregas em todo o Brasil com recursos emergenciais, doações e o termo de execução descentralizada já supera a marca aproximada de 420 mil cestas básicas. E nossa pretensão, conforme dito acima, é que nos próximos dias chegue a 500 mil cestas básicas. Lembrando que cada cesta tem, em média, 22 quilos de alimentos. Além disso, há um termo de execução descentralizada firmado entre a FUNAI e o Ministério de Direitos Humanos no valor de 5,3 milhões, cujo objetivo é garantir a logística de distribuição de cestas básicas para os indígenas em suas aldeias em todo o território nacional. E aqui, um agradecimento especial aos entes federativos, estados e municípios, às Forças Armadas, Exército, Marinha e Aeronáutica, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Força Nacional de Segurança Pública e CESAI, dentre outras instituições públicas que têm prestado todo o apoio para fazer com que os alimentos cheguem até os locais mais recônditos da vastidão territorial do nosso Brasil. Só para termos uma ideia de nossas dificuldades logísticas, é necessário ressaltar que atendemos 14% do território nacional, através de 39 coordenações regionais, algumas com acesso apenas por via aérea ou de barco, o que tem sido estabelecido de forma muito eficiente com nossos abnegados servidores, os quais não têm medido esforços para levar o conforto alimentar para nossos irmãos indígenas. A FUNAI acredita que, ao garantir a segurança alimentar de nossos irmãos, o governo federal coloca para que eles permaneçam nas aldeias, minimizando assim as chances de contágio e fortalecendo seus organismos.
Também em recursos ordinários, a nossa Coordenação Geral de Étnica e Desenvolvimento já encaminhou para as coordenações regionais, que são 39, aproximadamente 3 milhões de reais, visando o apoio à piscicultura, roças de subsistência, colheita das lavouras, comercialização de artesanato, apoio à produção agrícola, aquisição de semente e entrega de casas de farinha, dentre outros. Além disso, em equipamentos de proteção individual, já foram distribuídos mais de 66 mil máscaras cirúrgicas, 65 mil toucas descartáveis, 360 óculos de proteção, 80 mil luvas descartáveis, 1.500 aventais e 500 testes rápidos, abrangendo as nossas 39 coordenações regionais e as 11 frentes de proteção antinoambiental. E mais, pois no mês de março, através da portaria 419, a FUNAI já havia suspendido as autorizações para ingresso em terras indígenas, como forma de prevenir e evitar a disseminação do vírus nas aldeias, e atualmente implementa aproximadamente 200 barreiras sanitárias para impedir a entrada de não indígenas nesses territórios, sendo 63 na região norte do país. Outro sim, em termos de monitoramento territorial, pertinente destacar que a FUNAI entrega a Operação Verde Brasil 2, deflagrada pelo governo federal para ações preventivas e repressivas contra delitos ambientais, direcionadas ao desmatamento ilegal e focos de incêndio na Amazônia Legal, a qual conta com o apoio das Forças Armadas para a garantia da lei e da ordem. Como exemplo do êxito da operação programada e articulada, cito recente ação desencadeada na terra indígena Sararé, na região de Pontes Lacerda, há 10 dias atrás, visando o combate ao ilícito ambiental, a qual mobilizou 200 militares, bem como apoio de policiais federais, integrantes da FUNAI, Força Nacional de Segurança Pública e IBAMA, e contou com o uso de 25 viaturas, 9 embarcações e 2 helicópteros. Desde o início da pandemia, a FUNAI já participou de 136 ações de fiscalização em 63 terras indígenas, para coibir ilícitos ambientais. A FUNAI já investiu R$ 812 mil nas ações realizadas em parceria com outras instituições. Em outra frente, a FUNAI lançou a campanha de doações Empresa Solidária, criada para receber gêneros de necessidade básica, como alimentos não perecíveis e produtos de higiene e limpeza, e encaminhá-los às aldeias. O objetivo é reforçar o trabalho que já vem sendo desenvolvido pela Fundação. As doações contribuem para o isolamento das comunidades indígenas nos meses mais críticos da pandemia. O regulamento e a forma de participação está disponível no site da FUNAI. E aqui o pedido de reforço para divulgação de nossa campanha, a qual encontra-se aberta para adesões. São ações inéditas para garantir o conforto dos indígenas e para que permaneçam nas aldeias, pelo que somente nos últimos 45 dias, a FUNAI já implementou mais de 100 ações afirmativas diversas de enfrentamento ao coronavírus. São alguns dados de monta e envergadura e que demonstram a magnitude de um governo que se preocupa com a questão indígena e que tem incessantemente trabalhado para dar conforto aos nossos irmãos indígenas. E repetindo, nossa grande ministra de Direitos Humanos, Damares Alves, ninguém ficará para trás. E para isso a FUNAI está presente em todos os cantos do Brasil. Todas as informações que eu passei aqui encontram-se no site da FUNAI. Obrigado. Obrigada, presidente. Na tua fala eu vi aqui que amplia muito o número de parceiros nesse esforço de não deixar nenhum indígena para trás, né? Eu tinha colocado cerca de 14 órgãos do governo, mas amplia-se muito quando a gente fala dos estados e municípios, parceiros locais. Vou passar agora para o nosso secretário de Saúde Indígena, o Robson, que vai trazer para vocês um detalhamento maior das ações de assistência e vigilância e demais que cabe ao Ministério da Saúde. Bom, boa tarde, senhoras e senhores. Sou o secretário especial de Saúde Indígena. Eu gostaria aqui de começar minha fala saudando os povos indígenas. É um grande orgulho estar aqui representando vocês. Eu e minha equipe diariamente nos esforçamos e sabemos do quão delicada é a situação
e do quanto o nosso esforço pode salvar vidas. Então, muito obrigado. Obrigado ao presidente, obrigado a todos os colegas que estão aqui na mesa. Aqui tem pelo menos 4 ministérios reunidos. E esses 4 ministérios reunidos mostram exatamente o que o presidente acabou de falar, que a Tatiana acabou de falar, que esse governo tem agido de forma integrada. Então, eu me sinto muito à vontade de conversar com a ministra Damares, de conversar com os demais ministros, explicar a situação, ter um retorno. Essa ajuda é mútua. E a gente veio aqui falar um pouco de verdade, porque nem sempre a verdade prevalece. E hoje a gente veio aqui falar um pouquinho de verdade, falar um pouquinho do que é realmente a saúde indígena e aonde a gente se encontra. A gente sabe muito bem a nossa responsabilidade e que nós estamos numa posição que nós não podemos mentir. Então, eu tenho absoluta tranquilidade de estar aqui na frente e falar as coisas que eu vou falar. Bom, a saúde indígena, nós temos um site especial para acompanhar. Vocês têm ali a partir do site do Ministério da Saúde, que é o saude.gov.br, Saúde Indígena, e nós temos um portal especial de monitoramento. Está em português e inglês. Então, tudo que tem sido feito, vocês podem encontrar os dados aí para a mídia internacional, essas informações em inglês. Os números da CESAI são grandiosos. A CESAI ela foi criada em 2010 e ela dá conta do SASI-SUS, que é o Subsistema de Atenção à Saúde Indígena. Eu fiz questão de trazer esses dados para que a gente tire qualquer dúvida em relação à área de atuação da CESAI. Então, a CESAI tem hoje 751.819 indígenas cadastrados, 5.800 aldeias, vou falar aqui números aproximados, 305 povos indígenas, 274 línguas, 34 de 6. Aí vocês podem ver esses distritos. Nós temos aí 62% da população indígena aldeada. Eu chamo a atenção para este termo, aldeado. Essa classificação é fundamental. Esses 34 distritos, eles estão distribuídos em sua maioria na região norte, centro-oeste. Existem estados como o Amazonas que concentram 7 distritos, Roraima 2. A segunda maior população indígena, 62%, está na Amazônia. Depois nós temos Mato Grosso do Sul, e assim sucessivamente. E aí inclui-se, inclusive, distritos na região litorânea. Bom, são 367 polos bases, 67 casas de saúde indígena. Essas casas de saúde indígena, elas são casas de apoio. 1.199 instalações que são mantidas pela CESAI. Então, nós temos ali dentro da Secretaria não só atenção à saúde, mas também um departamento de determinantes ambientais, que inclui edificações e saneamento básico, cuidado com a água, esgotamento sanitário. Nós cobrimos aí uma área de 950 mil metros quadrados, e um dado importante, são 14.200 profissionais atuando a partir de 800 equipes multidisciplinares de saúde. E essas equipes estão em área. E essas equipes estão em área por 2 motivos. A CESAI presta atenção primária. E as pessoas continuam adoecendo. Tem lá o seu problema cardíaco, o seu problema varizes, seja lá o que for. Tudo aquilo que for atenção primária, cabe à CESAI atender dentro das terras indígenas. Vocês veem aí a quantidade e a permeabilidade que a CESAI tem. Nós estamos presentes aí em todo o Brasil. Aí vocês estão vendo fotos onde nós temos instalações e as equipes. Nós temos equipes que atuam de forma volante. Algumas fixas, mas a sua maioria volante, fazendo uma espécie de ronda em cada uma dessas unidades de saúde. Bom, em termos de legislação, o SUS é de 1990, em 99 é criado o SASI-SUS, e esse SASI-SUS diz o seguinte, em termos de legislação: a CESAI tem como base os distritos sanitários especiais indígenas, que os senhores acabaram de ver. E os distritos sanitários especiais indígenas estão dentro das terras indígenas. O outro ponto que a legislação diz é que a CESAI faz atenção primária.
nós estamos integrados no SUS. Isso significa que a média e alta complexidade tem que ser prestada por prefeituras e estados. Então, o subsistema de atenção à saúde indígena, ele tem como retaguarda o SUS. Então, eu chamo a atenção dos senhores que nós estamos dentro da terra indígena. E eu vou antecipar aqui uma questão que é o quê? Por que a CESAI não atende quem está fora das terras indígenas? É uma questão legal. 2, a possibilidade da autodeclaração. É muito difícil para a gente conseguir detectar, porque, uma pausa antes, uma pessoa nasce e morre indígena, é um direito que a pessoa adquire ao nascer, mas é muito difícil por causa da autodeclaração. A OIT 169, né, em 2004, ela permite a autodeclaração. É uma tarefa hercúlea conseguir reconhecer uma pessoa fora da terra indígena como indígena. Então, essa é uma contraposição que é legal e, nesse momento, não é possível de ser executada. Então, a CESAI, terra indígena, atenção primária dentro das aldeias. Bom, em relação à Covid-19, desde o dia 28, a Secretaria vem emitindo uma série de documentos, né? Estava de chefe de gabinete do ministro Mandetta, já havia uma preocupação na época, e eu assumi a CESAI no dia 12 de fevereiro, mas antes disso a gente já estava com esse cuidado em relação à CESAI, de quê? De emitir protocolos, informes. Então, antes da decretação, né, da pandemia, nós já estávamos atuando por reconhecer a fragilidade, a história e o perfil epidemiológico desses povos. Bom, atualmente nós temos 466 casos suspeitos, 466 casos suspeitos, desses aí 2.085 casos confirmados, já foram descartados 1.747. A fotografia hoje, 1.170 pessoas infectadas, 816 pessoas já tiveram cura clínica e, infelizmente, 82 óbitos dentro da área de cobertura da CESAI. Bom, nós tivemos aí uma evolução do quadro. A semana ali, a segunda semana de maio, ela começou a nos preocupar bastante, os casos aumentando sensivelmente. Me parece uma estabilização, mas ainda é cedo, o mês de junho está começando. Então, a 21ª e a 22ª semana epidemiológica refletem a tela anterior, mostrando o aumento dos casos confirmados e também dos óbitos. Nós temos aí uma curva que demonstra o número de casos e o número de óbitos. Deixa eu passar. Bom, a região norte, né? A região norte, não só a amazônica, mas a região norte como um todo, ela está com 69,4% dos casos. Em termos de óbitos, ela concentra 86,6%. Em termos de letalidade, 4,9%. E mortalidade, 18,8% por 100 mil habitantes. O distrito que mais nos preocupa nesse momento é o Alto Solimões, até mesmo porque ele concentra 21% dos casos. Outro distrito que nos preocupa é o Alto Rio Negro, lá conhecido como Cabeça do Cachorro, e um terceiro, que é o Vale do Javari, que concentra a maior população de indígenas isolados. E para isso a gente já está tomando uma série de providências, que eu vou explicar mais à frente. A região centro-oeste concentra 5,1% dos casos, 1,2% dos óbitos e 0,93% de letalidade. A região nordeste, né, aparece em segundo lugar, com 18,8%, 9,8% de óbitos e letalidade 2,4%. E a região sul e sudeste concentra um número menor, com 6,6% dos casos, 2,4% dos óbitos e 1% de letalidade. Então, a letalidade
dentro das terras indígenas que estão sob jurisdição direta do governo federal é 3,9%. 3,9%. No próximo mapa, a gente vai ver que a incidência acompanha a mortalidade, né? Então, quanto mais incidência, maior mortalidade. Esse mapa, por exemplo, existem algumas populações que são bastante conhecidas, como, por exemplo, o Yanomami, talvez seja o mais conhecido pela maioria dos senhoras e senhores, fica ali no lado oeste de Roraima, ele vem acumulando. Então, não existe uma etnia onde uma mortalidade seja tão intensa. Nós estamos acompanhando o Cocama na região norte, uma incidência um pouco elevada naquele povo. A gente tem acompanhado, mas nós não notamos nenhum absurdo assim de uma etnia, um povo ser acometido de uma forma desastrosa. São vidas, cada vida conta, mas infelizmente, em termos matemáticos, a gente tem aí acompanhando uma média. Então, nós não temos nenhum povo com uma incidência e uma mortalidade que destoe dos demais. Bom, o próximo slide, a gente tem que comparar ele com o que vem a sequência desse, a gente vê o seguinte, que a maioria das pessoas infectadas são jovens, né? adultos jovens ali, na faixa de 40 até 59 anos, mas principalmente dos 20 aos 39. O que a gente tem visto muito, pessoal? O primeiro caso na saúde indígena aconteceu bastante tempo depois dos não indígenas, porque os indígenas são muito organizados, eles são parceiros e eles entenderam e fizeram o isolamento social com muita propriedade. Aproveito para agradecer aos caciques, às lideranças que entenderam isso. Mas o tempo vai passando, as pessoas vão relaxando, algumas pessoas falam assim, olha, o indígena não pega. É claro que pega. Ou então, essa é uma doença que só pega a pessoa de idade. A gente mostra aqui por gráfico que não. E aí, muitos casos de falecimento, que a gente vai ver na próxima tela, são exatamente pessoas idosas. Detalhe, pessoas idosas que estavam na sua aldeia e não saíram da aldeia. E elas foram contaminadas pelo ente ali, pelo uma pessoa que mora naquela residência ou não, e acabou contaminando essa pessoa. Então, um alto índice de pessoas com 60 a 79 anos, com mais de 80 anos, e assim, infelizmente, os nossos idosos, da mesma forma aqui no restante do Brasil, é uma parcela bastante acometida pela doença. Bom, aqui um outro dado, 8,5% das aldeias registraram casos de Covid. Então, vou fazer o contrário, significa aqui que 91,5% não registraram. E isso aí, mais uma vez, vale o quê? Há um trabalho de vigilância, quando a gente vai somando aqui a barreira sanitária da FUNAI, a atuação da CESAI, a atuação das equipes multidisciplinares de saúde indígena trabalhando intensamente. Então, os números aqui, eles estão um pouco diferentes do que a gente normalmente, infelizmente, vê sendo divulgado por aí. Eu lembro outra coisa, esses dados aqui, eu vou repetir, eles não são obtidos a partir de fofoca de WhatsApp, eles não são obtidos porque houve um boato. Quem passa esses dados são as equipes de profissionais que estão lá. Esses profissionais têm uma responsabilidade. Lembrando que os casos de indígenas, pessoal, isso aqui é uma coisa importante, todos os casos que acometem a saúde indígena são registrados pelas prefeituras. Os números que vocês estão vendo aqui, eles são um extrato desses números. O que eu quero dizer com isso? Se tem um falecimento numa aldeia, a CESAI comunica à prefeitura. A prefeitura coloca isso no sistema do Ministério da Saúde. Se for o contrário, se a pessoa estava internada e faleceu, a mesma coisa. De qualquer forma, a gente observa o seguinte, os números da CESAI também dependem dos números das prefeituras. E aí vem aquela pergunta, será que não está tendo subnotificação? Não. A gente sabe muito bem que nem sempre eu tenho pelo menos 536 prefeituras que guardam uma relação de média ou de média e alta complexidade com a CESAI, a maioria absoluta eu só tenho a agradecer. Mas há casos em que a prefeitura às vezes demora para informar, por motivos mil, por dificuldades que ela tem. Então, para impedir a subnotificação,
eu aconselho que os senhoras e senhores sempre olhem o nosso site, porque eu não fico esperando a prefeitura confirmar. Eu coloco a informação lá. Então, todos os dias, 6 horas, a gente coloca a informação, às vezes um pouco para frente, um pouco para trás em termos de tempo, mas todos os dias vocês têm a informação. Então, eu e a minha equipe não nos permitimos ter subnotificação. Seria um erro grave. Então, como eu comecei falando aqui, eu estou tranquilo em termos dos números que eu apresento. As ações de enfrentamento, então, à Covid. O que a gente fez, então? Manutenção das equipes trabalhando. Agora, tem aldeia que às vezes a liderança não quer, a comunidade não quer. Nós respeitamos isso. Assina-se um termo e nós não entramos. Mas, fora isso, as equipes estão trabalhando, devidamente equipadas, preparadas, realização de testes antes de entrar em área e assim por diante. Fizemos a estruturação do Comitê de Crise Nacional, Central e Distrital. Nós valorizamos aquilo que conhecemos como controle social, então há uma participação assídua e frequente e importante das comunidades indígenas representadas pelo controle social. Estratégias de educação, comunicação e informação, eu chamo a atenção ali, são 294 línguas. Então, está nas 294 línguas, isso cabe aos distritos. E os distritos têm feito esse trabalho com cartazes, informações, os indígenas se comunicam muito via rádio, né, e outros meios de comunicação, e os distritos têm investido nisso aí. Disponibilização de recursos para o DICEI. Cada distrito desse tem autonomia para instruir processos de compra, e eles têm feito isso. Lá no nosso site, vocês também encontram o que o distrito comprou, a nota de empenho, tudo está colocado lá. Então, além desse reforço que o governo federal dá aqui, governo federal que eu digo aqui, a CESAI, mandando EPIs, insumos, testes, os distritos podem instruir os seus processos e fazerem suas compras. Interlocução com municípios, por causa da média e alta complexidade. Interlocução também para que os municípios, ainda tem município que ainda não usou o incentivo de atenção básica à saúde indígena, um recurso inclusive antigo. Habilitação de leitos, né, de atenção especializada via SAES, que é a Secretaria de Atenção Especializada do Ministério da Saúde. Autorização para contratação de horas voo extra. A CESAI, pessoal, ela tem aí, a partir de terceirização, né, licitação que é feita, uma frota que inclui avião, helicóptero, veículos, barcos, lanchas, para atender essas pessoas. Então, veja bem, se o problema é de atenção básica, o socorro é feito lá na aldeia. E se o problema requer atenção de média e alta complexidade, então essa pessoa é retirada e vai então ser atendida em um hospital da região, que são aquilo que a gente chama de hospitais de referência. Foram criadas equipes de resposta rápida. O que são equipes de resposta rápida? Um reforço de profissionais. Cada distrito pode contratar até 2 equipes formadas por médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem. Diga-se de passagem, hoje eu não tenho no Ministério problema de falta de recursos. Há 2 problemas que nos afligem hoje. Falta de profissionais, nós aqui estamos com processo seletivo para médico. Não tem médico disponível, principalmente nesses rincões mais distantes. E também a dificuldade de comprar por falta de produto no mercado ou por sobrepreços exagerados, como, por exemplo, uma máscara que aumentou em no mínimo uns 10.000% o valor. É o que eu brinco com o pessoal. O corona vai passar, o CPF vai ficar. Aí você compra, quer dizer, você tem que salvar a vida e ao mesmo tempo você tem que estar de olho porque você tem que estar dentro das regras de governança. Então há essa dificuldade muito grande para fazer compras, apesar de existir o dinheiro. Antecipamos a vacinação de influenza, que estava prevista para a segunda quinzena de maio, começou em abril. Emissão dos boletins epidemiológicos. Mais de 70 milhões, esses valores que eu disse que os distritos dispõem, que nós já mandamos aí, soma mais de 70 milhões de reais, envios de diversos insumos, equipamentos de proteção individual, testes, né, 29 mil testes, 340 mil máscaras e assim sucessivamente. Fizemos também a criação das unidades de atenção primária indígena. O que é isso?
mas a CESAI já não tem 1.199 instalações, nós tivemos que avançar um pouquinho na média complexidade. As UAPs, elas são o quê? Postos avançados, já com uso de oxigênio, oxímetro e outros aparelhos que não compõem a normalidade da nossa área de atuação, porque nós percebemos que a oxigenação mais rápida, essa assistência mais intensa na ponta, recupera muitas pessoas que não estão se sentindo bem. Então, a gente avançou o atendimento. Fizemos as 2 primeiras alas indígenas em Manaus e no Amapá. Você fala assim, Robson, e hospitais de campanha? Pessoal, como é que você vai colocar um hospital de campanha no meio da Amazônia? Né? Então, nós precisamos... O hospital de campanha não é só barraca, você tem que ter energia para poder mexer, fazer com que os aparelhos funcionem, você tem que ter um plano de logística, você tem que ter um plano sanitário para o descarte de material e assim sucessivamente. Então, a nossa opção foi o quê? Ampliar hospitais da região. Então, nós estamos indo a hospitais que têm condições e ampliando. E é isso que a gente chama de ala indígena. Então, nós pegamos uma ala e aí o Ministério financia, dá não só recursos, né, que a gente chama de portaria de incentivo, mas também respiradores, ventiladores e tudo aquilo que precisa para que essa população, então, tenha um carinho especial. E a sala indígena não é só uma ação midiática. Ali vai ter todo um cuidado em termos de alimentação, em termos de espiritualização, existe lá um espaço para o pajé, para as práticas tradicionais e assim por diante. As próximas alas indígenas, já para amanhã eu vou ao Pará, nós vamos inaugurar 3, Belém, Marabá e Santarém. Na próxima semana estaremos em Atalaia do Norte, que foi lá onde eu expliquei, que é o Vale do Javari, onde a gente tem a maior população de indígenas isolados do Brasil. E vamos abrir também Atalaia do Norte, Benjamin Constant e Santo Antônio do Içá. Nas próximas levas, em Mato Grosso do Sul e Roraima, a partir da Operação Acolhida, né, que já recebeu recursos e está aí prestes para começar o atendimento efetivamente. Diversas missões conjuntas com o Ministério da Defesa, a quem eu faço um agradecimento especial. A FUNAI, por exemplo, é nosso parceiro do cotidiano, estamos lá sempre juntos, né? Todo dia eu falo lá com a pessoa do CR, a pessoa do CR me liga, então isso é um trato muito tranquilo de se fazer. Mas é o Ministério da Defesa que tem contribuído, né, na logística de levar esses materiais até a ponta. Nesses lugares, só a aeronave militar para chegar lá. E essas populações são muito gratas, como a gente tem visto em vários vídeos, porque no final das contas, o poder público que realmente está lá na ponta são as Forças Armadas, os pelotões de fronteira do Exército e assim sucessivamente. Bom, era isso. Obrigado. Parabéns aí, né, Robson, o esforço. Acho que dá para os senhores terem noções da área de abrangência de atuação do governo. E aqui a gente não poderia deixar de dar um destaque. O Bruno Cordeiro veio aqui representando nossa ministra Tereza, né, do Ministério da Agricultura. Ele é o diretor de operações e tem trabalhado com a gente, com a minha adjunta especialmente, a Viviane, que está coordenando todo o processo de regulação de todas as frentes de segurança alimentar. Isso vai desde sociedade civil. Vou passar a palavra para o Bruno Cordeiro, mas eu quero destacar o seguinte: a gente tem dificuldades, e até para zelar pelo CPF, como o Robson falou. Temos que, para fazer o bom gasto, né, do recurso público. E enfrentamos, mesmo com as flexibilizações trazidas pela pandemia, quando você tem um decreto, né, emergencial, todo um amparo aí, e um olhar dos órgãos de controle, a gente enfrenta desafios como, por exemplo, a gente enfrentou, né, Robson, com o leilão para distribuição das cestas básicas no norte, que a gente não conseguiu, né, ter sucesso, mas logo na primeira semana, e enquanto o Bruno, a equipe da ministra Tereza, estava trabalhando ali diuturnamente em busca de outra solução, com a FUNAI também,
A gente foi até o Pátria Voluntária, no Comitê de Solidariedade. Temos um padrão aí, uma divulgação, uma mobilização para arrecadação de recursos privados e aprovamos junto ao Conselho para que, enquanto não cheguem esses alimentos pela Conab, a gente vai via sociedade civil, né? Então, dentro de um cronograma. Então, vou passar agora aqui para o Bruno Cordeiro, diretor de operações da Conab, nosso parceiro de operacionalização. Inclusive, trabalhamos na defesa, o Ministério Público, que tem trabalhado conosco, tem nos cobrado, né? Então, assim, mas a gente agradece muito esse braço operacional e lembrando que todos estão cuidando em prol do mesmo objetivo. Bom, eu quero desejar uma boa tarde a todos. Quero inicialmente saudar a Tatiana, secretária executiva do Ministério da Mulher, da Família, e em seu nome levar um grande abraço à ministra Damares, com quem eu tive a alegria de estar semana passada, né, em Rondonópolis, fazendo as primeiras entregas juntamente com o presidente da FUNAI, grande parceiro Marcelo Xavier, também gostaria de saudá-lo. Robson também esteve conosco, e isso mostra, como já foi dito aqui a Lures, inicialmente que há uma convergência do governo federal para que nós hajamos juntos e unidos com o mesmo objetivo, que é o atendimento às nossas comunidades tradicionais. Aqui está presente o Ministério da Agricultura, o Ministério da Saúde, o Ministério da Justiça e o Ministério da Mulher. Isso se torna uma ação vultosa, grandiosa e que mostra, sim, um esforço grandioso, né, do governo federal e o olhar humanitário do governo federal na consecução desse objetivo. Como já foi dito aqui, apenas para a gente fazer uma compilação dessas informações, a Companhia Nacional de Abastecimento, que é a Conab, ela operacionaliza essa ação. O que significa isso? O Ministério da Mulher, ela dispõe o recurso, ela descentraliza o recurso, no valor aí de 35 milhões e uns quebrados, né? Para ser bem exato, 35.772.826,80. E a Conab, a partir desse momento, ela assume a operacionalização. Ela começa a fazer a aquisição dos seus produtos através dos seus leilões públicos, que é a grande expertise da Conab, né? Nós já temos trabalhado isso mesmo antes do Covid, juntamente com o Ministério da Cidadania, onde nós temos um programa junto com a FUNAI, né, Marcelo, que é o ADA, justamente para a distribuição de cestas básicas às comunidades indígenas e também aos quilombos, né, às quilombolas. Então, nessa ação específica, como o Marcelo já foi abrangente aqui, na questão das 500.000 cestas que já foram distribuídas, nesta ação específica serão distribuídas, estão sendo confeccionadas, né, um total de 323.412 cestas, sendo 154.397 famílias indígenas e 7.309 famílias quilombolas. Num total aqui dessa composição, como já foi dito, uma cesta chamada até de super cesta básica, né, de 22 quilos, nós tivemos 7.116.370 quilos de alimentos que serão distribuídos, né? Então, serão 24 unidades da federação atendidas, né, em 24 unidades na Conab. Isso mostra a capilaridade que nós temos, né, enquanto também braços do Ministério da Agricultura, e aqui eu rendo as homenagens à ministra Tereza Cristina, que não tem medido esforços, viu, Tatiana? Sempre que estamos juntos em reuniões, em parcerias, ela sempre fala, leve à frente, trabalhe, acuda, né, essas comunidades que realmente são muito merecedoras. Então, nosso abraço, e que eu trago da ministra Tereza, a ministra Damares e também aos demais, certo? Bom, enfim, até às 16 horas de hoje, para se ter uma ideia dessas 323.000 cestas que estão sendo confeccionadas, nós já havíamos distribuído, seja as CRs indígenas, né, da FUNAI, que farão a distribuição, ou até mesmo diretamente até as aldeias, dessas 323.000, até às 16 horas, 90.633 cestas já haviam sido, né, distribuídas.
Então, isso reforça, mais uma vez, o compromisso da Companhia Nacional de Abastecimento daquilo que é colocar o alimento para as pessoas que realmente precisam. Quem são essas pessoas? Aqueles que hoje estão em estado de vulnerabilidade. Então, em primeiro lugar, também agradecer a oportunidade da Conab se fazer presente nesses momentos que nós não gostaríamos de estar enfrentando, mas que diante da realidade se impõe e que nós não podemos de forma nenhuma fugir da nossa missão, do nosso compromisso. Então, a ministra Damares, de primeiro momento, numa chamada à Conab, fala: vamos fazer essa parceria, nós precisamos alimentar as pessoas. O presidente Marcelo, sempre incansável no acolhimento, no atendimento ao indígena. A CESAI, sempre atendendo e buscando proporcionar, equalizar os problemas existentes quanto à saúde do indígena. Isto reforça, mais uma vez, aquilo que eu disse no início, a união de esforços. Nós precisamos enfrentar um inimigo comum, que se chama coronavírus. Obrigada, Bruno. Agora, só para ressaltando, é importante falar que a preocupação da ministra Tereza vai também com o pequeno produtor, o agricultor familiar. E no nosso eixo aqui de segurança alimentar, que tem um eixo de governança, que é saúde, a proteção social, que está também a segurança alimentar e a proteção econômica. A gente também tem se preocupado com o pequeno produtor. Então, compra-se do pequeno produtor, foram 235 milhões, Bruno, repassado pelo Ministério da Cidadania para compra no âmbito do Programa de Aquisição de Alimentos. Então, se compra do pequeno produtor, gerando renda, e temos quilombolas que produzem, e se distribui para indígenas, população ribeirinha, povos e comunidades tradicionais no geral. E destacar aqui que no Pátria Voluntária a gente tem o grande esforço da primeira-dama. Os sabonetes que foram entregues, distribuídos lá em Mato Grosso, de uma grande produtora do mercado aí, que eu não vou citar o nome porque a gente tem tido cuidado, temos a transparência, mas a publicidade a gente deixa bem à vontade para esses parceiros. Foi uma agenda de um sábado à tarde da ministra com a primeira-dama Michele, que tem se emocionado cada vez que um parceiro vem até a nós fazendo uma oferta e colocado essa necessidade até pela pressa que a gente tem. Então, neste caso, acho que foram, só lá acho que foram 2.500 unidades de sabonetes, mais as 10 mil máscaras em Rondonópolis, e a gente está fazendo uma distribuição aí para o país. Acho que a doação foi de 2,5 milhões de sabonetes. Entre outros, a sociedade civil que tem nos apoiado. A gente agora está à disposição para seguir o rito. Poderíamos ficar aqui falando muito mais de ações, mas lembrando que todos esses dados estão disponíveis nos nossos portais, tanto da CESAI, da FUNAI, da CONAB, do Ministério da Mulher, da Família e Direitos Humanos, do Ministério da Cidadania e outros, e também tudo na plataforma gov.br, no portal aqui da Casa Civil, que tem coordenado com excelência esse trabalho. Estamos aqui de domingo a domingo, tem um centro de operações que funciona, as reuniões do comitê de urgência, e estamos à disposição. Obrigada. Boa noite a todos. Nós recebemos previamente algumas perguntas enviadas por jornalistas, que nós temos numa lista de transmissão. Nós vamos começar fazendo essas perguntas e depois nós abrimos para as perguntas presenciais. A primeira delas é da Maria Eduarda Cardim, do Correio Brasiliense, que pergunta: segundo a PIB, a taxa de letalidade da Covid-19 entre os povos indígenas é cerca de 9,7%, enquanto da população em geral é de 5,6%. Quais motivos podem explicar isso? O número de óbitos que nós computamos, como eu falei desde o início, e não por um capricho meu ou desse governo, é uma questão de legislação. E o cômputo desses dados se dá com base nos indígenas aldeados. Conforme já apresentei, nós temos aí, infelizmente, 82 óbitos para 2.085 casos. Então, o número não condiz, o número é de 3,9. Lembrando que, quando uma pessoa vai ser atendida, ela tem lá, dentre os formulários que tem, a possibilidade dela manifestar, que é indígena. Então, os meus dados aqui se referem aos indígenas aldeados, então, 3,9%.
Seguindo as perguntas, a Juliana Contafer, do Jornal Metrópolis, pergunta: o secretário executivo do Ministério da Saúde, Elcio Franco, disse ontem que, no estado do Amazonas, era possível perceber uma interiorização dos casos de Covid. Qual é o plano do Ministério, do Governo Federal, para evitar que a doença atinja em cheio as comunidades indígenas e como lidar com as longas distâncias que as separam da capital, onde há o atendimento? Bom, conforme nós vimos, os distritos já estão no interior. Os distritos já estão em áreas de interior, porque as aldeias estão no interior, ou seja, longe dos grandes centros. Também, como manifestei, nós dispomos aí de veículos aeromóveis, terrestres, barcos, para fazer essa remoção em caso de necessidade. Nós percebemos, no entanto, que muitas vezes a pessoa entra em colapso muito rapidamente. Eu tive um caso de uma enfermeira, 13h ela estava bem, no outro dia, 8h acordou se sentindo mal, 11h infelizmente veio a óbito. Então a gente percebeu que há necessidade de interiorizar ainda mais, principalmente com a parte de oxigênio, respiradores, e aí por isso então nós estamos fortalecendo por meio das UAPs, que são as unidades de atenção primária à saúde indígena ao Covid-19, reforçamos também com as alas indígenas, testagem das pessoas, barreiras sanitárias. Infelizmente, nem sempre as pessoas têm essa consciência. Há comerciantes querendo vender seus produtos, há pessoas querendo sair ou entrar em área indígena, seja para resolver um problema que ela tenha de ordem social ou não, e às vezes, então, isso complica. Mas o trabalho tem sido feito dessa forma e essa interiorização nós já estamos no interior. Então, eu vejo com tranquilidade, preocupação, mas a tranquilidade que estamos lá atuando fortemente. Só para complementar a fala do secretário Robson, lembrando que nós hoje temos em conjunto mais de 200 barreiras sanitárias por todo o Brasil, tá? Justamente para evitar essa propagação do vírus. Só na região norte, nós temos 63 barreiras implementadas para evitar a circulação do vírus, tá? A próxima pergunta é do Wellington Lopes, da Rede Amazônica. Um estudo da UFMG, em parceria com o Instituto Socioambiental, concluiu que os índios Yanomami são os que correm risco maior de terem sua população reduzida diante da pandemia, visto que no território deles há a presença de garimpeiros que exploram riquezas minerais ilegalmente. O Ministério da Saúde e o Governo Federal monitoram essa situação e têm planos para poupar vidas indígenas nesse território em particular? Bom, além do plano de contingência nacional, cada distrito tem, de acordo com o perfil epidemiológico da sua população, o seu plano distrital. No Yanomami, nós tivemos 90 casos confirmados e, infelizmente, 4 óbitos. A nossa área de atuação, enquanto saúde, é na proteção dessas populações. Então, nós fazemos ali a nossa proteção ativa, evitando-se ao máximo que essas pessoas tenham contato com qualquer outro tipo de pessoa que entre ali que não pertençam àquelas comunidades. Então, a gente tem feito uma busca ativa, uma proteção ativa dessas populações. Lembrando que o Yanomami é uma situação bastante complexa. Na maioria absoluta das aldeias só se chega por meio aéreo e dentro desse contexto do aéreo ainda por helicóptero. Então, o que a gente fez e que se evitou uma contaminação ainda maior é exatamente a ação preventiva e o isolamento social, impedindo tanto a entrada quanto a saída em área para que os casos não se alastrem. Importante ressaltar também a presença lá da Operação Acolhida, que lá nós temos 2 distritos, não só o Yanomami, mas também as pessoas que moram no leste Roraima. Roraima tem 2 distritos, é dividido ao meio, leste Roraima, como o nome sugere, e o Yanomami. E a Operação Acolhida, então, recebeu recursos do governo federal, também do governo estadual, para que possa ampliar a capacidade de atendimento do Estado em termos de média e alta complexidade para essa população. Só apenas para complementar também a fala do secretário Robson, esse garimpo no Yanomami, ele não é criação desse governo, esse garimpo está lá desde a década de 80, né?
E lembrando que a FUNAI tem monitorado a situação, tanto a FUNAI quanto o Conselho da Amazônia, né? E nós já implementamos, só em Roraima, no entorno do garimpo, 28 barreiras sanitárias, tá? Além disso, importante destacar, como eu já disse, que a FUNAI já participou de 136 ações de fiscalização em 63 terras indígenas e já investiu nestas ações, desde o início da pandemia, aproximadamente R$ 815 mil. Então, é o compromisso da FUNAI em resolver esse problema o quanto antes. Mas não existem soluções mágicas, né? Algo que já se arrasta há mais de 20, 30 anos, também tem que ser resolvido de uma forma definitiva. E nós estamos tentando fazer isso, e este governo tem este compromisso em tentar resolver esse problema o mais rápido possível. O Leandro Prazeres e a Paula Ferreira, do jornal o Globo, fazem a seguinte pergunta. O governo federal vem contabilizando os casos confirmados e de mortes de indígenas que vivem apenas em terras homologadas ou está contabilizando também dados de indígenas que vivem em terras que estão em outras fases do processo de homologação? Essa é a primeira pergunta e aí é uma complementação. Se for apenas nas homologadas, isso não pode estar maquiando os dados reais do impacto da epidemia nas comunidades indígenas? Em que pontos a estratégia do governo federal teria falhado para que hoje a população indígena seja a que tem a maior taxa de mortalidade entre outros segmentos da população brasileira? Bom, a maior taxa de mortalidade entre outros segmentos da população brasileira. Bom, nós trabalhamos com ciência e não é o que a ciência está dizendo. Então, isso aqui eu refuto logo inicialmente, porque isso aqui não é realidade. Tá? Nós estamos, como já demonstrei, abaixo da média nacional. A segunda questão é que a legislação também nos autoriza o atendimento dos indígenas aldeados. Mas tem um ponto aqui importante. Nós não estamos nos detendo no frio do papel. É um momento em que a gente tem que estar unido, em que a gente está agindo. Então, eu tenho inúmeras ações em que mesmo aquela aldeia não estando homologada, não estando dentro do sistema de atenção à saúde indígena, nós temos atendidos. Ou, às vezes, por solicitação do Ministério Público, que tem nos ajudado bastante, dando bastante orientações interessantes, importantes, que a gente tem cumprido na íntegra, né? E também a ação junto com prefeituras. Então, a legislação nos diz isso, mas a gente vive um momento de união nacional e a gente, então, tem trabalhado, sim, independente, né? Tem diversos casos em que a gente atuou, mesmo não sendo terra homologada. Seja com caminhão-pipa, sendo com produto de higiene, sendo com cesta básica. Então, aqui parece muito assim, olha, quem não está na aldeia, não. Todos têm a nossa preocupação e o nosso carinho. Quando a gente não consegue atuar, eu ligo para o coordenador me liga, vai lá no prefeito, conversa com o prefeito, conversa com o governador. Isso, exemplo agora, no Amapá, tivemos lá agora, foi bastante interessante a integração com o governo do Amapá, um compartilhamento muito interessante. Isso aconteceu no Amazonas, que é outro parceiro que tem sido um destaque, agora no Pará. Então, nós não estamos nos detendo no frio do papel. A legislação diz terra homologada, mas a gente está indo além disso. Agora, por uma questão estrutural, nós não temos como assumir. Não adianta me dar 5 bilhões de reais e me dobrar o número de pessoas, porque toda a minha estrutura está dentro de terra indígena. Então, hoje eu não tenho um problema de recurso, não tenho um problema de pessoal. Eu tenho um problema estrutural, como aqui o Marcelo falou, nós chegamos agora. A saúde indígena já estava aí há um tempo relativo. Nós, nesse 1 ano e meio, estamos tentando consertar algumas coisas, claro que é um legado, né? Todos nós deixamos coisas boas, outras não tão boas, e a gente está tentando melhorar. A CESAI é uma conquista dos povos indígenas e que tem que ser mantida e aprimorada. Isso é um ponto pacífico hoje dentro do Ministério da Saúde, essa questão da CESAI. Mas é só para dizer isso daí. Em termos de mortalidade, nós temos aí 10,9 para 100 mil e a média, estou falando de média, nos não indígenas, é 17,7. Então, a gente está bem, graças a Deus. Como eu falei, cada vida é importante, cada vida conta. Mas esses superlativos aí de número,
nós não podemos concordar. Obrigado. Complementando novamente, eu acho que o critério ou fase do processo de demarcação não tem sido levado em consideração para atendimento às comunidades. O que efetivamente se leva em consideração é a situação de vulnerabilidade em que essas famílias se encontram, que é o critério humanístico que nós estamos seguindo, né? Nós temos ainda mais uma pergunta desse primeiro bloco, antes de passar para as perguntas presenciais. Essa pergunta é a da Lígia Mesquita, do jornal Folha de São Paulo. É uma pergunta específica. Gostaria de saber sobre os 2 casos confirmados de Covid no Xingu, na aldeia Calapalo. Como a CESAI está monitorando isso e quais ações imediatas está tomando e tomará nos próximos dias? E aqui ela prossegue com um comentário pedindo posicionamento. Médicos sanitaristas e entidades ambientais que atuam na área reclamam que somente 320 testes de Covid foram enviados, quando a população do Xingu é de 7.000 pessoas, e que há apenas 4 cilindros de 50 litros de oxigênio nos de 6. Fora isso, há a questão do recém-nascido indígena que precisa de UTI neonatal e que está com suspeita de Covid, mas até agora não haveria vaga em UTI. Bom, vamos fazendo alguns resgates, por isso que eu comecei com aquela explanação acadêmica, né? Que seria o seguinte, pessoal, a CESAI trabalha com atenção primária. No caso dessa criança, nós não temos a UTI neonatal. Então, foi feita toda a articulação, essa criança ficou internada, então, no Hospital Regional de Água Boa, e o resultado para o Covid que ela fez foi negativo, tá? E o Estado do Mato Grosso, temos trabalhado junto com eles, vamos abrir alas indígenas lá e já está aí fazendo os seus processos para abertura da UTI neonatal. No caso dos 2 indígenas da etnia Calapalo, também estava internado no Hospital de Água Boa e receberam alta hoje. Com relação aos testes, nós enviamos no total 720 testes, né, um número acima do que foi apresentado na pergunta. Estamos mandando mais 1.000. O distrito também está fazendo a sua compra. Em termos de cilindro, né, nós temos, ratifico ali, 4 de 50, 36, acrescenta-se aí 36 de 7, todos com fluxômetros, tá? E temos aí a compra de mais 36 de 50 litros. Então, a situação está encaminhada. E, pessoal, observem que a onda do Covid, ela vai passando. Ela vai passando não, vai se alastrando. Ela começou na região norte, pegou na região nordeste, e agora ela está descendo aqui em direção ao Chavante, Xingu. Há muita preocupação também com o trato do corpo. A gente sabe que essas comunidades são tradicionais, há muita preocupação nisso, a gente respeitar a cultura. Mas esse é um vírus novo, é um vírus que a gente não sabe as consequências, então Deus está sendo bom e pelo menos não está sendo tudo de uma vez, vem descendo aqui e a gente está se antecipando aos problemas para evitar então que a disseminação ocorra ou que ocorrendo a gente tenha óbitos. Obrigado. Abriremos agora o espaço aos jornalistas que queiram fazer pergunta. Quem quiser, por favor, nome e veículo no microfone. Olá, boa noite. Eu tenho 2 perguntas aí para o Dr. Marcelo. Eu não ouvi se na pergunta que a colega mandou por escrito tinha esse dado, mas tem uma estimativa ali na terra de lideranças da Yanomami, que ali atuam 20.000 garimpeiros, né? Aí os senhores descreveram aí a questão de um problema que ele realmente existe, é um problema antigo, e que não vai ser resolvido de uma hora para outra. A minha pergunta é, já que o problema é reconhecidamente grave entre os indígenas Yanomami, nesse contexto de pandemia, se não existe nenhuma ação emergencial que a FUNAI, a CESAI ou algum outro órgão do governo poderiam adotar para evitar aí que esse problema continue se alastrando, porque os garimpeiros estão lá atuando naquelas terras e
pelo que se sabe, eles são grandes vetores, né, da doença. Então, essa é uma pergunta. E uma outra pergunta um pouco mais específica para o Dr. Marcelo, que em 1º de abril, o Ministério Público Federal recomendou à FUNAI que fizesse um plano de contingência, um plano de ação nacional para o enfrentamento da Covid. A informação que eu tenho é que esse plano não foi feito. Então, gostaria de saber por que a FUNAI não seguiu a recomendação do Ministério Público e fez um plano de ação nacional contra a Covid nas terras indígenas. Obrigado. Bom, boa noite. Sobre a questão dos Yanomamis, como você bem ressaltou, é um problema antigo, que veio de governos passados, né? E nós implementamos no entorno do garimpo, nós monitoramos toda a situação lá, e montamos no entorno do garimpo 28 barreiras sanitárias no estado de Roraima, né? A intenção o que foi? Impedir a circulação, naturalmente, do ir e vir lá dentro. E já temos informações de que muitos deles estão saindo do garimpo em razão desse sufocamento que houve, que é natural, né? Mas, como você bem sabe, não há como resolver essa solução de forma mágica, né? Nós temos que ter muita cautela com essas incisões, porque traz uma questão social também naquela região, e a região é muito grande, né? Mas já há o monitoramento da área, e ações em breve serão desencadeadas, tá? Com relação à segunda pergunta que você me fez, esse plano todo foi apresentado, tá? Inclusive, parte dele encontra-se no site da FUNAI, o senhor pode consultar. Inclusive, hoje nós estamos apresentando o plano aqui. Está aqui, a Tatiana está até mostrando ele aqui, tá? Então, acho que foi anunciado em 13 de abril. Então, acho que responde a sua pergunta também. E no site da FUNAI tem essa informação também. Se você procurar lá, você vai encontrar. Mais alguma pergunta? Boa noite. Para o secretário Robson, a nossa reportagem verificou que há uma dificuldade de preenchimento de vagas de médicos nos distritos indígenas. Eu queria saber como é que o senhor avalia essa questão e o que a Secretaria tem feito nesse sentido. Bom, o profissional de saúde está sendo muito requisitado, né, pelo momento que a gente vive, e o que a gente tem feito, por exemplo, nas equipes de resposta rápida, cada uma prevê um médico, 2 enfermeiros e 4 técnicos. E tem lugares que a gente já fez uma chamada, não tem ninguém, a segunda chamada não tem ninguém, então a gente está reforçando com um médico, ao invés de um médico, 2 enfermeiros. Agora, isso é um problema realmente que nós estamos enfrentando, os médicos aí estão altamente requisitados, e a gente tem, então, colocado nesse sentido, de modo que a gente tenha essas equipes de pronto emprego, reforçando aqueles 14 mil profissionais que a gente tem atuando. Evidentemente, os nossos profissionais também adoecem, né? Isso é uma preocupação que a gente tem. Tivemos problema com um profissional que foi infectado, saiu de área, está fazendo ali o seu isolamento. Toda vez que isso acontece, há um monitoramento, mas é uma guerra onde o soldado também morre, infelizmente. E aí, estamos aí nessa luta. Mas é basicamente por falta realmente o talento humano, principalmente para aquelas áreas. Eu cito o caso do Tapajós, por exemplo, tem um distrito Tapajós, né? Fizemos uma chamada, a segunda chamada, agora abrimos, chegou lá um médico, uma enfermeira, conseguimos resolver, mas tem outros locais que não temos realmente profissional por falta do talento humano no mercado. Voltando às perguntas que nós recebemos anteriormente, nós temos ainda mais uma, que é sobre medicamentos, do Caio Paz, da Mongabey. Ele pergunta: os municípios são responsáveis por distribuir cloroquina aos G6 de seu território? Todos os municípios passam um quantitativo ou um só município fica responsável por fazer a transferência de medicamentos? Bom, nós, da mesma forma que as demais secretarias, atenção primária e assim sucessivamente, nós seguimos os protocolos e as orientações do Ministério. Então, nesse momento, os municípios, sim, são os responsáveis, caso o distrito necessite, de fazer a solicitação desse medicamento. Caso o município não disponha, os distritos estão autorizados a fazer a compra para uso. Lembrando que os nossos médicos, eles fazem basicamente atenção
da família. Então, ele conhece ali o seu paciente, ele tem todo um trato, ele tem um histórico, ele tem uma anamnese ali de cada pessoa, um histórico daquela pessoa, da saúde daquela pessoa, e de acordo com esse protocolo do Ministério, vai se ver então se é o caso ou não fazer o uso desse medicamento. Nós temos aqui também uma pergunta de uma lista de transmissão de forma online que a gente recebe, e o Jonas Valente, da Agência Brasil, tem uma pergunta em relação à apresentação do secretário Robson. Ele pergunta por que os dados de casos confirmados e infectados são diferentes. É esse slide que está aparecendo. Bom, os casos confirmados, eles são cumulativos, ou seja, todo mundo que já pegou, a gente computa, nós não excluímos isso. Então, se parasse hoje, nós teríamos 2.065 casos. Minha miopia está me atrapalhando aqui, né? 2.085 casos. E os infectados são as pessoas que, nesse momento, estão com o vírus e ainda não se curaram. Então, o vermelhinho ali, o confirmado, vai ser sempre cumulativo. Espero que ele encerre logo, mas é isso que os números dizem. O infectado é nesse momento, é um retrato atual. Ali o lado direito ali é os 1.170, os 816 e os 82, é um retrato desse momento. Lembrando que esses dados nós fechamos hoje, daqui a pouco sai um outro boletim, provavelmente esses números vão ser alterados. Obrigado. Nós também temos mais uma última pergunta, que é da Bruna Lima, do Correio Brasiliense. Vemos que a Covid-19 não chegou em 90% das aldeias brasileiras. No entanto, nesses 8,5% que alcançou, há locais com altas taxas de mortalidade, principalmente na região norte. O que é possível inferir disso? É difícil chegar, mas uma vez o vírus instalado, maior a vulnerabilidade? Há algum esforço, para além dos anunciados, que será implementado para atendimento de média e grande e alta complexidade, com o objetivo de diminuir essa mortalidade? Bom, quando a gente olha os números aqui, nós não consigo detectar isso. Nós tivemos um problema. O ponto que mais nos deixou preocupado foi o Alto Rio Solimões. Nesse lá, a contaminação foi alta e nós tivemos uma quantidade de mortes alta. Esse número vem caindo, né? A curva vai passando, ela vem diminuindo, ela não vem aumentando. Assim como Manaus também apareceu de uma forma crescente e começou a diminuir. Então, infelizmente, né, a pandemia é uma onda, então ela passou a onda ali, e como eu destaquei, nós não tivemos casos de povos específicos, de etnias específicas sendo acometidas. Como eu falei também, nos chamou um pouco a atenção. Os cocamas nos chamou a atenção também. Algumas pessoas no Ceará, que rapidamente subiu, agora começou a descer. Então, a gente tem visto essa sazonalidade, essa curva sobe e desce, mas não nada agudo, nada assim pontual. Essa etnia, esse estado, esse povo está sofrendo. Então, nós não vimos isso. Se vocês observarem, pessoal, as próprias alas indígenas vão mudar a política de saúde no Brasil em relação aos povos indígenas. Eu quero também aqui colocar o seguinte: a gente fez muito, mas tem muito que melhorar, tá? Tem muito que melhorar como que o dinheiro público é gasto, tem muito que melhorar na assistência na ponta, tem muito saneamento para fazer, tem muita coisa boa para fazer. Então, aqui, jamais vou dizer que está maravilhoso. Eu digo que a gente tem tudo para melhorar e para acertar. O grande ponto para isso é trabalhar com a verdade. Nós não podemos permitir que as pessoas lucrem. É impressionante a gente que está aqui, vendo como tem gente querendo, eu estou na causa indígena, tá para montar estrutura, tá para captar recurso, e nem sempre o que se capta se chega a ponto. O Estado brasileiro está lá, nós estamos lá. Eu digo isso, vou ratificar desde que eu iniciei, com a maior tranquilidade do mundo. Então é muito difícil para a gente que trabalha de meia-noite, 8 da manhã, tu olha que já tem 150 mensagens, quando você vê um negócio desse, uma notícia mentirosa, dói, porque você fala, poxa, quando é que isso vai terminar? Quando é que a verdade vai prevalecer? A notícia boa tem que ser paga. Não é isso não, ou a gente se une, ou a gente está enrolado. Não é notícia boa paga, não é só notícia ruim não.
tem que dar uma esperança, tem que mostrar as coisas boas e para que também possamos corrigir aquilo que estiver errado. Então, tem muito a melhorar, mas muito já foi feito. Eu termino, acredito que foi a última pergunta, agradecendo aos indígenas. É um grande orgulho. Eu jamais pensei que fosse ter a oportunidade de trabalhar com vocês, mas me orgulho e levo isso muito a sério. Estou lidando com vidas. Obrigado pelo voto de confiança. E a gente vai ainda fazer muita coisa boa. Obrigado. Bom, essa foi a última pergunta e agora eu devolvo a palavra para a secretária Tatiana, para o secretário Robson, para o presidente Marcelo Augusto e para o diretor Bruno, para saber se eles gostariam de fazer alguma complementação a tudo que foi falado aqui. Eu gostaria de fazer uma complementação ao que o nosso secretário disse aqui. É muito importante não se deixar levar por fake news. Os nossos sites têm as informações oficiais. O que eu costumo dizer é o seguinte: se a política indigenista estivesse andando muito bem, nós não teríamos esse caos que estamos vendo hoje. Essa situação de vida muito pobre nas aldeias, a situação paupérrima, e já se gastou milhões com a questão indígena e nada se resolve, né? Há casos aí, eu me lembro bem de um caso, eu costumo citar ele. Em 2006, alguns indígenas ganharam 11 milhões do BID para sair da beira de uma estrada. Eu fui lá em 2016, continuavam na beira da mesma estrada e o dinheiro sumiu. Então há muito que evoluir na questão indígena, há muito que esse governo vem fazendo pela questão indígena. E na hora de fazer críticas, que a façam de forma construtiva, não para desacreditar o desafeto. Isso é muito ruim para o gestor, não colabora em nada com a democracia. Tá? Acho que os papéis, a imprensa tem um papel informativo muito importante. Costumo dizer que a caneta de um mau jornalista pode ser tão ruim quanto um bisturi na mão de um mau médico. Tá? Pensemos nisso, não vamos mais propagar as fake news. Procurem o site da FUNAI. Nós estamos chegando, só pela FUNAI aqui, a cerca de 500 mil cestas básicas que serão distribuídas em terras indígenas. Isso é uma ação inédita, nunca foi feito. Tá? Então, o meu agradecimento aqui à Tatiana, tá? Ao Robson, à CONAB, grandes parceiros que estão junto com a gente, ombreados. E o coronavírus serviu para uma coisa: resgatar na FUNAI o espírito de união, de fraternidade entre os servidores. Eu vejo a dificuldade dos meus servidores na ponta para fazer essa distribuição de alimentos. São viaturas quebradas, lugares com ponte caída, às vezes gente à noite entregando alimentos para chegar nas aldeias indígenas. Não basta receber os alimentos, é preciso fazer chegar na ponta. E às vezes são 5, 6 horas de caminhonete ou de caminhão para chegar, à noite. Essa pessoa está lá, à disposição para fazer chegar o alimento e dar segurança alimentar e conforto aos nossos irmãos indígenas. Valorizem isso um pouco, isso é muito bom por parte do jornalista, uma citação dessa. Nós temos essas ações no nosso site, divulguem a nossa campanha FUNAI Solidária, vamos arrecadar alimento para os nossos irmãos, né? Muito obrigado. Bruno. Eu gostaria, Tatiana, mais uma vez aqui de reforçar e agradecer essa oportunidade que a CONAB está tendo de emparelhar os seus esforços, o seu trabalho, sobretudo com a capilaridade que ela tem em todos os estados da federação. Enquanto nós estávamos aqui conversando, eu disse que nós havíamos até às 16 horas, que são os números que estão no site, tanto da CONAB, quanto do Ministério, quanto da FUNAI, nós já havíamos disponibilizado 90 mil cesta básica. Eu acabei de receber a informação que às 18 horas nós já havíamos fechado o número de 99.618 cestas básicas. Então, enquanto nós estamos aqui prestando contas do nosso trabalho, as coisas estão andando pelos estados afora. Então, a Companhia Nacional de Abastecimento, a CONAB, mais uma vez se coloca à disposição pelas parcerias e quer estar sempre inserida nesse contexto. E nós torcemos para que esse processo todo, né, termine o quanto antes e que nós possamos voltar a essa nova normalidade que o Brasil tanto precisa e merece. Muito obrigado pela oportunidade, um grande abraço a todos, um abraço à imprensa aqui presente.
Eu finalizo agradecendo muito, reiterando o nosso alerta para qualquer situação que esteja fora do que a gente levantou nos planos de contingência e pedindo também, reiterando aqui o que o nosso presidente da FUNAI, o Marcelo e o Robson falaram, pedindo o apoio da imprensa, de toda a sociedade, para divulgar essas ações também. Independente de olhar crise política ou qualquer outra que esteja sendo posta no nosso país neste momento, vocês, como condutores de informação, que chega às vezes até antes das nossos meios que a gente tem de comunicar, até pelo rádio local, celulares que esses líderes de comunidades indígenas têm, a maioria hoje consegue chegar ali com um aparelho, ou as lideranças, os agentes da sociedade civil, porque divulgando que temos aí 500 mil cestas para chegar, essa população, estando ciente desse cronograma que está à disposição nos nossos portais, eles também vão se tranquilizar e vão ficar nas aldeias, evitando assim a saída para contrair o Covid. Então a imprensa pode nos ajudar nesse item que é o de comunicação estratégica, de publicidade das ações. O Ministério Público levantou isso para a gente, que uma das principais desafios é fazer com que essa informação chegue, sim, embora as estruturas da CESAI, da FUNAI, estão bem próximas, mas tem uma dificuldade de chegar. Então, a informação chegando para esse indígena, através da imprensa, o que a gente tem feito, Voz do Brasil, mas a imprensa pública, aí, os grandes meios de comunicação, nos ajuda, não é para fazer a propaganda, a publicidade deste governo, é para divulgar para essas comunidades, para as lideranças e até os olhares internacionais, de que esse alimento vai chegar. Então, que eles podem ficar nas suas aldeias, a segurança alimentar está chegando, seja pelas parcerias do governo aqui, seja pela sociedade civil, e que eles não precisam sair de suas aldeias, colocando em risco a vida ali de todos. Então, a gente conta com a imprensa também nesse apoio de publicidade, de transparência e divulgação isenta. Estamos à disposição, aqui tem os nossos assessores de comunicação, mas nossos celulares institucionais, estamos à disposição para, se tiver dificuldade de navegação nos portais, a gente informa, a gente tem um cronograma fechado que vai para 1 ano de segurança alimentar. Então, por favor, fica esse nosso apelo. Faço aqui em nome da ministra Damares, do nosso ministro da Casa Civil e todos os outros líderes aqui que têm trabalhado diuturnamente em prol dessa população. Obrigada. Encerramos esta coletiva.